Galera do canal Dragão Goiano, seja bem-vindo a mais uma inovação. A partir de hoje, você ficará mais próximo do jogador, do dirigente. Afinal de contas, eles fazem a diferença. Tem também o técnico, por que não? É o programa Rubro Negros. E hoje um convidado todo ilustre. Depois dele, somente o Epitácio, que jogou mais vezes com o manto sagrado. Foram 513 vezes até aqui. E olha que esse número poderá ser bastante aumentado ao longo dessa temporada. Já marcou 36 gols. Ah, mas espera aí, marcar 36 gols, quase que todo mundo. O problema é que ele joga em outra posição. Estou falando do goleirão Márcio, nosso primeiro entrevistado, e hoje você ficando mais próximo do torcedor através da internet. Você usa muito a internet, Márcio? Eu uso, né, tento usar com sabedoria, porque é um veículo até certo ponto perigoso. Importante hoje, nos dias de hoje, mas até perigoso. Mas eu uso sim, sou adepto e um prazer participar agora desse novo canal. É um canal ligado diretamente com o torcedor. Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. Assim que você foi contratado, isso há mais de 10 temporadas, digamos assim, porque essa já começou. Lá no início, quando você saiu do Bahia, o que veio à sua cabeça quando você viu esse símbolo e ouviu a proposta do Atlético? Primeiramente, eu prontamente aceitei. Era um desafio novo na minha carreira, né? Eram áreas diferentes, né? Cultura diferente, e prontamente eu aceitei. Agora, se você me perguntar se eu imaginaria que chegaria a tanto e que posso chegar a mais, digo a você que realmente não acreditaria. Porque quando eu cheguei aqui, o clube ele vinha de um recém-apagão, né? Um clube que estava fora, ressurgindo, exatamente, e com jogadores buscando seu espaço. E eu era um deles. E de repente as coisas foram acontecendo, Deus foi abençoando, o trabalho foi fluindo, né? A honestidade das pessoas daqui foi aparecendo. E quando você tem organização e honestidade, a tendência é que as coisas deem certo. Né? Isso foi retomando os nossos torcedores, né? Trazendo de volta, e as vitórias começaram a vir, e as conquistas também. Então, realmente eu sou muito feliz, muito grato a Deus por ter aberto essas portas para mim, muito grato ao Atlético e a todo torcedor que me acolheu muito bem desde que cheguei, porque eu não imaginava que chegaríamos a tanto. E com a perspectiva de chegar a mais, isso é que é bom, isso que faz com que eu continue acreditando nesse projeto de médio e longo prazo que vem dando resultado a curto prazo. Me corrija se eu estiver errado, mas assim que você chegou aqui, já tinha um goleiro que era titular. Se não estiver enganado, Fábio Noronha. Fábio Noronha, muito obrigado pela sua correção. Fábio Noronha que veio do Flamengo, com status, e você logo agarrou a oportunidade. Como é que foi esse trabalho? Você chegou a sentar no banco de reservas no Atlético? Na verdade, eu também não posso deixar de citar aqui o professor Arthur Neto, né, que ele é o precursor disso aqui, na parte de campo. Porque realmente os resultados expressivos que nós tivemos no início foi no comando dele. E quem acreditou na minha capacidade de jogar como goleiro titular na época foi ele. Eu comecei o primeiro jogo do campeonato. Na verdade, minha documentação não estava pronta, porém eu não ia começar o campeonato. Ia ser o Fábio Noronha realmente, por opção do próprio treinador, né, o próprio Arthur Neto. Ele achou durante a pré-temporada que o Fábio estava melhor. E coincidentemente eu não comecei a competição por falta de documentação, não tinha chegado do Fortaleza ainda. Só que aí nós perdemos, infelizmente, o primeiro jogo. Infelizmente eu digo para o time, talvez felizmente para mim. Que aí, e ruim para o Fábio. Ruim para o Fábio. Que aí apareceu, já no jogo em seguida, que era contra o Vila Nova, o professor Arthur achou que eu deveria ter a oportunidade, e aí eu disse, é a minha chance. Eu vim para cá para isso, e não se desenhou dessa forma, mas agora apareceu e eu tenho que fazer bem. E eu lembro bem desse jogo, que esse jogo foi muito marcante para mim, foi 1-1, né? E eu fui eleito pela primeira vez o melhor em campo, já no meu primeiro jogo. Isso já deu uma perspectiva boa para mim das coisas, né? E aí fui ganhando a confiança do grupo, fui ganhando a confiança do clube, né? Era um contrato curto de 4 meses, né? Era o tempo que era o Campeonato Goiano. Só que aí é onde eu digo, onde existe trabalho, organização e honestidade, as coisas acontecem. O Atlético, depois de 19 anos, foi campeão goiano. E quis o destino que eu fosse o goleiro, né? Então,
só tenho que agradecer mesmo, porque foi uma coisa inesperada para todos. Claro, eu vim para cá com o intuito de fazer uma grande temporada e abrir o meu mercado novamente, porque eu estava saindo do Fortaleza e saindo de uma forma que eu não imaginaria, que foi uma forma... eu fui afastado, eu tinha contrato, eu fui afastado junto com alguns outros jogadores, né? Então aquilo para mim foi realmente um baque. Mas logo em seguida Deus abriu essas portas, aí me deu essa oportunidade e nós fomos campeões, e aí sim eu fiz um contrato de mais um ano e consegui dar sequência na minha passagem aqui. Quase 10 anos e você novamente firme e forte, mesmo sendo um goleiro considerado baixo. Se o apresentador é baixo, você para goleiro é baixo, né? Como é que foi lidar com isso no começo? Lidei isso desde sempre, né? Porque existe até um mito, porque o goleiro tem que ser alto. Tá, se a altura fosse sinônimo de qualidade, muitos jogadores de basquete se tornariam goleiros, né? Então, eu tive que quebrar isso desde o início, com muito trabalho, com muita perseverança, né, com muita dedicação. Eu sempre soube das minhas limitações técnicas, né, e físicas, e aí eu trabalhei em cima disso. Comecei a trabalhar em cima disso. Eu sou muito grato, eu tive muitos bons professores, muito bons treinadores, né, e a partir do momento que eu cheguei no Atlético, eu acho que foi o boom meu, técnico, falando, da parte técnica, foi quando eu conheci o Medeiros, que hoje é o meu treinador de goleiro, que vem me acompanhando durante todo esse tempo, né. Ele teve uma saída rápida, foi para o Ceará, teve sucesso lá, porque é um grande profissional, mas esse acompanhamento dele, esse estilo, né, de trabalhar durante tanto tempo, vem dando resultado, né? E aí depois disso ainda chegou o Cláudio Cerqueira, né, o conhecido Nonô, para ajudar nessa engrenagem. Então, Direto de Salvador. Direto de Salvador, da Bahia. Então, e eu já conhecia ele da base, as coincidências da vida, né? Ele já tinha passado na divisão de base do Bahia e eu estava lá. Então, assim, se a gente às vezes pede muita manutenção, a manutenção dos treinadores para que o time dê liga, a manutenção dos meus treinadores ela é fundamental. É claro, não foram só momentos felizes tecnicamente falando, né? Até porque são muitos jogos, nem eu sabia, você sabe mais do que eu, 513, então assim, são muitos jogos, são muitos lances, é muita bola vinda no gol, é muita defesa, é muito gol, poucos frangos. Aí eu posso até ficar muito feliz em falar isso, porque são poucos frangos, assim, dentro desses 503 jogos, é porque eu considero... Qual que você se lembra, aquele marcante? Isso, eu considero o frango tradicional, onde você tenta pegar a bola, ela passa embaixo das suas pernas ou passa entre suas mãos. Foram 2 frangos específicos desse. Já falhei, já claro, bastante, vou falhar ainda. Tomara que pouco, mas vou falhar ainda. Agora, eu lembro que foi contra o Ceará, na primeira divisão do Brasileiro, né, um jogo importante também, era um jogo que a gente precisava vencer, e eu não lembro se a gente perdeu ou empatou esse jogo, acho que até a gente perdeu. Foi o meu primeiro frango na minha vida como profissional, então ele foi muito marcante. Na Série A. E o treinador de goleiro do Ceará era o Medeiros. E o Medeiros depois me confidenciou que ele sentiu tanto porque assim, nós trabalhamos muito tempo juntos, né? E ele sentiu como se fosse o goleiro dele ter tomado o gol, sabe? E realmente foi muito marcante. Mas aquilo ali, a partir daquele... Foi uma falta de média distância, onde o jogador, se não me engano, Michel, acho que o nome dele era Michel, bateu muito forte. E eu fui muito confiante para a bola, achei que ia fazer a defesa tranquila, e aí ela passou entre as minhas mãos, assim, do lado, assim, mas passou. E aí aconteceu. Não tinha acontecido até então, né? E meu pai disse, goleiro só vira goleiro quando toma um frango. E eu disse, não pai, eu vou passar minha carreira sem tomar, mas isso é impossível. E aí foi o primeiro. E aí posteriormente a esse, depois de alguns, acho que 1 ano, 2 anos, aí aconteceu de novo um jogo debaixo de muita chuva lá em Anápolis, contra o Grêmio Anápolis, você estava? Então, e aí uma falta, essa foi mais difícil, foi de perto, mas também passou entre meus braços e minha perna, assim, foi um dos clássicos, o frango clássico. Então, assim, para que eu
considero frango mesmo, clássico, esses dois. Como falei, já falei bastante, né? Já falei na visão de vocês, da imprensa e de alguns torcedores. E como não falhei também, mas foi considerado falha. Aí eu tenho minha avaliação técnica junto com meus treinadores de goleiro. E a grande defesa, aquela que você não dormiu a noite inteira pensando nela? São muitas, né? Não, mas assim, ó, são dois... Porque a grande defesa do goleiro é defender um pênalti. Né? Não é difícil, assim, não é uma defesa dificílima, não. Eu já fiz defesas difíceis, né, durante esses 513 jogos aqui. É claro que eu já fiz defesas muito difíceis e onde eu disse, rapaz, como eu consegui pegar essa bola? Mas assim, as que mais me marcaram, que eu mais fiquei feliz em ter feito, foi contra o Grêmio, não, desculpa, contra o Vasco, pela Série B, uma defesa de pênalti, e por coincidência todas são pênalti, né, onde a gente estava jogando em 2009, pela Série B, nós saímos 2-0 contra o Vasco empatou o jogo, a gente com 2 jogadores a menos, um tumulto danado, o Vasco com uma pressão danada, aí pênalti para o Vasco. E perto de terminar o jogo, eu fui e peguei o pênalti do Carlos Alberto. Esse jogo específico eu gostei muito pela entrega da equipe e por eu ter decidido nessa defesa, né, pelo menos segurar o empate. Uma coisa que ficou muito marcada na lembrança dos torcedores, até contra quem foi, né, que foi contra o Palmeiras e contra o Marcos, aquela sequência de pênaltis. Banco, não? Eu não lembro se o treinador era o Felipão, acho que sim, acho que sim. E assim, aquela disputa de pênalti ela realmente foi histórica, porque se nós formos buscar aí numa lembrança recente, uma disputa de pênalti onde os 2 goleiros defendem 3 pênaltis, né, ele defendia, eu defendia, ele defendia, eu defendia, ele defendia, eu defendia, até quando um jogador bateu para fora e o Elias foi e fez o gol da vitória. Então, realmente essa foi muito emblemática. E a mais recente, assim, e aí sim eu acho que foi muito importante, foi agora em 2014, na final, onde a gente tinha que vencer o jogo, o Goiás tinha vantagem, e durante o jogo teve o pênalti, né, e o Araújo bateu e eu consegui defender o pênalti. Naquele momento, se a gente toma o gol, fatalmente a gente perderia o título, né, mas esses 3 momentos assim são os que eu mais tenho marcado na minha memória. Vem cá, um assunto muito polêmico. Gosta de polêmica? Eu particularmente não gosto. Não sei por quê. Mas foi muito debatido na última semana, antes do clássico contra o Vila, do Goiás e Vila, sobre a questão do maior clássico do Centro-Oeste ou do futebol goiano. O Daniel Carvalho disse que era, na visão dele, Atlético e Goiás. E para você, qual que é? Na visão do Daniel, pelo que eu entendi, é que ele não tinha o conhecimento de como é o Estado, né? Eu penso que é simples assim. O torcedor atleticano é um torcedor de origem humilde, né? de que veio lá de baixo, vem crescendo a cada ano que passa. O Atlético também, né? Estava apagado, tinha acabado durante alguns anos. E depois começou a tornar, a coisa começou a mudar, porque os resultados começaram a aparecer. Então, para deixar bem simples, eu acho que o maior clássico do estado é Goiás e Vila Nova, por toda a sua história. Pelos apelos da mídia, das torcidas. Agora, o melhor clássico é Atlético e Goiás. Tecnicamente falando. Porque os números vêm mostrando isso, né? Atlético e Vila Nova não é um clássico tecnicamente bom? É também. Mas é um clássico mais disputado, mais aguerrido. Já contra o Goiás é um jogo mais jogado. Pelo menos é a visão minha do jogo, do clássico. Então, sem querer agredir ninguém, sem querer machucar ninguém, contrariar ninguém, apenas a minha opinião. A minha opinião é que a história mostra que o Goiás e Vila Nova é o maior clássico, né? Pela grandeza dos clubes e das suas torcidas e por tudo o que aconteceu durante toda essa história, durante todo esse tempo. Durante os 10 anos que eu estou aqui, eu posso dizer que, tecnicamente falando, Goiás e Atlético é o maior clássico. Aqui, para finalizar essa entrevista com você, a primeira entrevista do Rubro Negros. Obrigado. Começou com o número 1. Exatamente. Olha aqui, Márcio, bate-bola. Resuma em uma palavra. Goiânia. Apaixonante. Família? Família, tudo, né? Porque é tudo pra gente. Adson Batista. Personalidade.
torcedor do Atlético? Paixão. Mauro Fernandes. Aprendizado. Bahia ou Aracaju? Aracaju. Muito obrigado pela sua gentileza, com o Fábio também, de ter nos concedido essa entrevista. Foi a primeira, então a partir de agora sucesso para você. Quem sabe a gente possa ter outra oportunidade, um outro bate-papo lá no campo, batendo bola, falando muito mais de futebol, viu, Márcio? Eu que agradeço. Prazeraço. Prazer foi meu. Márcio, Rubro Negros, aqui no dragãogoiano.com.